E aí, galerinha, vamos falar sobre mais uma parte importante do desenho, a profundidade. Eu sei que ela é o terror de quem desenha, mas a gente vai aprender algumas técnicazinhas que é óbvio que elas não vão te fazer um grande desenhista de perspectiva, mas vão te ajudar bastante, porque nem essas técnicas fazem a gente desenhar tão bem assim, somente o treino, beleza? Então vamos lá. Vamos conhecer primeiro o que é a profundidade no desenho, ou seja, a perspectiva. Nós olhamos essa paisagem, é uma fotografia. Quando a gente vê uma estrada que ela vai afunilando, a gente tem uma perspectiva, ou seja, aonde vai o nosso olhar. Então vamos entender como é feito isso dentro de um desenho. Nós temos aqui um desenho com perspectiva. Vocês estão vendo meu pontinho azul ali? É o meu olho, que a gente chama de ponto de fuga, aonde eu quero que a pessoa olhe diretamente na minha obra. Pode existir mais de um? Pode. Mas vamos com calma, vamos aprender um primeiro, né? E importante dentro do desenho de perspectiva, ter a linha do horizonte. A linha do horizonte é aquela linha que divide a terra e o céu. Sabe quando a gente olha assim, o mar lá longe, aí tem aquele azul da água e o azul do céu? Aquela linhazinha, aquilo lá é a linha do horizonte. E tem em tudo quanto é lugar. Vamos para as próximas linhas. Nós temos as linhas chamadas linhas de fuga. São elas que vão ajudar o nosso desenho a ficar com perspectiva, profundidade. Então, vocês percebem? Vamos ver quantas linhas de fuga tem nesse desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vocês percebem aí que todas elas levam para onde? Para o meu olhinho lá, para o meu ponto de fuga, por isso que ela chama linha de fuga. Elas são visíveis? Elas só são feitas bem clarinhas quando a gente vai fazer o desenho e depois a gente apaga. E o nosso desenho é que vai determinar aonde todas essas linhas ficam. Então, vamos lá. Revisando. Linha vermelha, linha do horizonte. Linha amarela, linha de fuga. E o pontinho azul é o ponto de fuga, onde tudo se encontra. Como eu disse, pode existir mais de um, mas vamos com calma. Afinal de contas, tudo é uma questão de ponto de vista, por onde a gente olha. Viram só? Um desenho com perspectiva. Depende tudo do ângulo que a gente vê. Então, vamos entender melhor esse ângulo. Nós temos aqui um quadrado onde o meu olho está olhando ele de frente, certo? Agora, esse quadrado, ele vai se movimentar. Então, eu estou olhando esse quadrado em algumas escalas. Então, vamos acompanhar a movimentação do mesmo quadrado que estava no slide anterior e acompanhar o olho. Conforme o olho vai descendo, o nosso ângulo de altura do quadrado vai diminuindo. Querem fazer esse teste? Pega o caderno de vocês e olhem ele aqui de frente. E vai derrubando. E não mexe o olhar. Vocês estão vendo que vocês estão perdendo, deixa eu fazer desse lado, a altura do caderno. Ele estava... Ó, vamos lá. Põe a mão. Aqui. Vai caindo. Eu estou perdendo a altura. É assim uma questão de ponto de vista. Ou seja, a gente faz a perspectiva de acordo com o olhar. A minha perspectiva pode ser que não seja a mesma que a sua. Tudo depende de onde a gente está olhando. Vamos mudar de lado e observar. Então, tá aí. O nosso olho ele está numa mesma direção e está vendo o quadrado de frente. Automaticamente, se eu jogar esse quadrado para cima e o meu olho não mudar de posição, olha como é que eu vou enxergar ele.
E embaixo a mesma coisa. Desci o quadrado e o meu olho continua no mesmo lugar, na mesma altura. Então, eu vou ver ele de ângulos diferentes, alturas diferentes. Significa que ele foi cortado ao meio? Não, significa que eu estou olhando em um ângulo diferente. Vamos lá para as aulas de ângulo. Olha a matemática aí. Mas para entender isso melhor, é legal a gente ir agora pro caderno. Bom, pessoal, perspectiva a gente só consegue fazer treinando. Então, vamos começar pela perspectiva simples. Tenho aqui 2 desenhos, certo? E vou fazer aqui a minha vista, a linha onde meu ponto de vista vai ficar, certo? Então, fizemos a linha do horizonte. Eu vou fazer o meu ponto de fuga aqui no meio, tanto para uma figura quanto para a outra, certo? Vamos fazer pelo quadrado, que é mais fácil. 4 pontas, liguei uma, liguei 2, liguei 3, liguei 4. Pronto, eu já sei a dimensão do meu quadrado, certo? Então, eu vou fazer a distância dele. Eu vou mexer na minha régua, tento, ó, deixar ela paralela. Se vocês tiverem um esquadro para pôr de apoio, ó, eu peguei a capinha do celular aqui, ó, por exemplo, né? Ó, peguei meu celular de apoio, tô fazendo aqui minha linha paralela. Por quê? Porque aí ele não sai do lugar, ele fica uma paralela mesmo, ó, a capinha não mexe, só a régua. Cheguei aqui na profundidade do meu quadrado, vou fazer um traço, deixa eu ver se é de colorido, para vocês enxergarem melhor, certo? Vou fazer a paralela de cima agora. Cadê as 2 linhas de cima? Tá aqui. Agora, a gente liga em cima e embaixo. Nossa, mas ele ficou meio inclinado. Por quê? Porque a nossa visão, ela não está reta. Mas se a gente for ver, a gente tem aqui o nosso paralelepípedo formado. Por que um paralelepípedo? Porque eu deixei as laterais maiores do que a minha frente. Então, ele virou um paralelepípedo. Se eu tivesse deixado na mesma medida, ele tinha virado um cubo. Então, ó, percebam que a parte da frente está maior e a parte de trás menor. Por quê? Ele vai diminuindo, certo? Agora, a gente vai fazer aqui com esse semicírculo. Esse semicírculo, ele não tem muitas pontas, né? Então, vamos ligar a primeira e vamos ligar a segunda. Só que aí, o que acontece? Vamos de novo lá a nossa linha paralela. Agora, a gente vai pôr do outro lado, por quê? Porque ele tá vindo pra cá. Põe aqui e eu faço o comprimento que eu quero dele. Eu quero que ele venha até aqui. E aí, como eu fiz um semicírculo sem medida, eu venho e faço uma outra parte também aqui, sem medida, certo? E aí, eu fiz o meu semicírculo ficar tridimensional. Como vocês podem ver. Pronto, eles pintados, como vocês podem ver, aqui é um paralelepípedo. E aqui como se eu tivesse cortado um cilindro ao meio. Ou seja, mesmo quando é uma forma com circunferência, a gente consegue fazer. Toda ligada no mesmo ponto de fuga. Se eu quiser, eu posso fazer também para o outro lado, por exemplo. Aqui, como vocês podem ver, eu mudei o meu semicilindro de posição, certo? E aqui também eu mudei o meu retângulo de posição. Tá certo? Então, vamos treinar. E chegou a hora da nossa
a atividade. E como eu disse, perspectiva a gente só consegue fazer treinando. Então, nós temos aqui o exercício da página 21 e exercícios na página 23 e 22, tá certo? Vocês vão treinar essa perspectiva e podem tirar as dúvidas de vocês na aula do Zoom, tá certo? Perspectiva a gente só consegue realmente com bastante treino. E essas são perspectivas simples, perspectivas de formas geométricas. Então, treinem bastante, treinem em formas no seu caderno para que vocês consigam realizar uma boa perspectiva dentro dos desenhos de vocês. Tá certo? Até mais!